Fala galera, tudo certo? Meu nome é Heriberto. Meu nome é Júlio. Sejam bem-vindos ao Pavilhão do Conhecimento. Pavilhão do Conhecimento. Hoje o assunto é Velho Oeste. O que é pra vocês Velho Oeste? Bang Bang. Não? Só isso? Ah, tem jogo de carta também e roubo de gado. Isso, calma lá, a curiosidade tá grande. Calma lá, hein? Nós vamos contar pra vocês um pouco mais sobre o Velho Oeste. Então, o que seria o Velho Oeste, Old West, Wild West, Far West? Não, peraí, antes de tu contar, curiosidade, vamos deixar. Você tem que curtir o nosso canal, né? Curta o canal, compartilhe, comente, fique bem à vontade, coloque aí assuntos do qual tu deseja que nós possamos falar em outro momento. Então, primeiro de tudo, gente, façam isso, curtam, ajudem a gente. Então, voltando aqui a falar, o Old West, ou Farm West, ou outros nomes como aí, na verdade tem sobre o estado, sobre o território dos Estados Unidos a oeste e a sua ocupação após a independência norte-americana. Como ele foi ocupado o território e as lendas míticas que foram criadas nisso, que são alimentadas por a gloriosa Hollywood. Isso aí, mas antes disso nós temos que contar um pouco de como chegaram as pessoas para colonizar os Estados Unidos. Lembrando, na Inglaterra nós tínhamos uma dinastia chamada Dinastia Tudor. Nós tínhamos um rei chamado Henrique VIII. Esse mesmo, você deve ter ouvido já falar, o cara que teria mandado decapitar algumas esposas, se separou, simplesmente acabou com a Igreja Católica dentro da Inglaterra e criou a sua própria religião, que era o anglicanismo. Os filhos ou as filhas dele, né, principalmente filhas, aí nós vamos chamar de Elizabeth. Tu sabia que ela era chamada como Elizabeth a Virgem? Sim. Porque ela nunca casou. Ela e outras rainhas aí da dinastia Tudor, elas simplesmente fizeram uma reviravolta religiosa. Então muitas pessoas que eram ligadas à religião oposta à nobreza, eles foram obrigados a fugir para os Estados Unidos. Isso no século XVII. E aí, dentro do século XVII, nós vamos ter uma forma de colonização nos Estados Unidos. Colônias do Norte e colônias do Sul. Exatamente, as colônias do norte, que não tinham clima favorável, não eram para serem exploradas, foram colônias de ocupação. O pessoal ia lá para morar, basicamente. E ao sul, já que tinha um clima tropical nos Estados Unidos, foram as famosas colônias de exploração, principalmente com plantio de algodão. Diferentemente da nossa gloriosa América Latina, que como um todo foi o quê? Só exploração. Coisa linda, né? Maravilhosa. Seja bem-vindo, portugueses, espanhóis. Venham aqui explorar a gente. Quer saber um pouquinho mais sobre as colônias do Sul? 12 anos de escravidão. Mostra bem o contexto de como eram as colônias do Sul. Mas indo um pouco mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra? Isso nós temos que lembrar que no contexto histórico, os ingleses, eles criaram impostos, imposto do selo, imposto do chá e vários outros impostos, do qual os colonos norte-americanos eram assim, não, peraí, vamos pra luta. Sim, não quero pagar. Dos brasileiros, né, diferente dos brasileiros que ficaram quietinhos, ficaram paradinhos, os americanos disseram assim, não, vamos pegar as armas nas mãos e vamos lutar. E foi o que aconteceu, né, gente? Nós vamos ter então a tal da Declaração da Independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776. Lembrando, a independência só veio em 1783 com o Tratado de Paris. Aí sim os ingleses assinaram dizendo, colonos norte-americanos, que vocês são independentes da Inglaterra. E é aí que nós vamos começar a ter o povoamento da região oeste, né? Porque até esse momento os ingleses diziam, vocês não podem sair do litoral. A partir desse momento, pós-independência, nós vamos começar a ter a colonização do oeste. Só para lembrar bem tranquilinho, as 13 colônias ficavam à margem do Atlântico. Então, todos os Estados Unidos que nós temos hoje em construção foi construída após a sua independência. Lembre-se, só litoral. Espaço eles foram aproveitando com o tempo, pegando dos outros povos. Então, a partir da conquista do oeste, a partir do momento em que nós vamos ter o povoamento no oeste também, o governo norte-americano vai começar a abrir a carteira, vai começar a comprar territórios. Um exemplo, a Louisiana pertencia aos franceses, a Flórida pertencia aos espanhóis. Esses dois territórios foram adquiridos pelo governo norte-americano.
Depois, lá por 1845, 46, nós vamos ter um conflito, né, uma guerra entre Estados Unidos e México, onde os americanos eles vão adquirir o Texas, o Novo México. E além disso também, lá no finalzinho já do século XIX, indo para o século XX, nós vamos ter a compra do Alasca, que deve ter sido um dos melhores negócios feito pelos americanos. Exatamente, os russos nem suspeitavam do que tinha lá no Alasca, de recursos minerais e principalmente uma coisa que hoje não é importante para o mundo moderno. O quê? Não sei. Petróleo. Muito bem. Petróleo. E só mais um detalhezinho, porque na verdade no Texas não foi bem os Estados Unidos que brigaram com o México pelo Texas, mas sim eles incentivaram o Texas a fazer uma revolta contra o México, conquistar a sua independência e depois o Texas pediu para entrar nos Estados Unidos. Só para ver como é que é o jeito americano de conquistar vários territórios por aí. Então a partir da compra ou da aquisição por meio de guerras, os americanos então eles começaram a colonizar essa região oeste, que vai do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Mas claro que essa colonização também foi necessário algumas mitologias, né? Alguns mitos também, Sim. tipo o Destino Manifesto. Exatamente, Deus quis que os americanos dominassem aquele território. Tudo que acontecesse com eles era uma justificativa de Deus, que Deus escolheu eles para civilizar o continente E americano. matar os índios. Mataram Isso vários é verdade. índios. Mataram vários índios a partir desse momento. Além disso também, em 1862, Lincoln, que foi considerado um dos principais presidentes da história, né, ele teria assinado a Lei de Terras, ou O Homestead Act. muito bem, onde cada colono podia adquirir o seu lote de terra ou pessoa, que era em torno de 65 hectares, a partir de um valor baixíssimo, mas principal. Tinha que pelo menos ficar 5 anos povoando, criando uma economia. Isso fez com que várias pessoas migrassem para os Estados Unidos em busca disso, né? Em busca da vida melhor. E só para vocês terem uma ideia, estimativas do período dizem que 600 mil famílias se aproveitaram do Homestead Act. Caxias do Sul. Exatamente, a colonada foi para lá. Vamos pra lá. Meteram a enxada aqui ó, no ombrinho E foi. e disseram, vamos fazer nossa vida. E muitos se fizeram na vida, né? Se nós formos ver. Mas a partir também dessa conquista do oeste, nós vamos ter o surgimento de pequenos povoados, pequenas cidades. Que aí vem a ideia do Velho Oeste, onde as pessoas devem estar se perguntando assim, tá, mas e o Velho Oeste? Quando é que eles vão falar? Pois bem, minha gente, vocês imaginem aquela cavalaria indo em direção aos índios, ou imaginem também uma perseguição, bandidos que foram assaltar o banco, ou simplesmente um cara tá jogando carta, e aí grita pro outro, tu tá me roubando? Sai. E aí o que acontece? Saca a arma, ou simplesmente nós vamos ter um duelo. Calma, gente, não era assim. Não, o pessoal ia lá para ocupar a terra, ocupar o território. Tu pega assim, não tinha tiroteios assim, com grande frequência. Um dos mais famosos e bem documentados e considerado um dos maiores tiroteios federais foi em Tombstone. Bom, em Tombstone. Esse aí é um dos tiroteios mais documentados do Velho Oeste. E o engraçado é o seguinte, era 5 caras contra 6 caras. Durou 30 segundos e teve o quê? Umas 30 balas para resolver isso. Isso que foi um dos maiores tiroteios do Velho Oeste. O lugar era o Curral. Aí onde simplesmente nós vamos ter um tiroteio mais épico, mais conhecido da nossa história. Fora isso, cidades não tinham mortes assim frequentes, como vocês podem ver nos filmes do Velho Oeste. Era algo normal, tinha uma morte aqui, outra morte aí. Cidades grandes também, pouco assalto. Hoje em dia nós temos muito mais morte, muito mais assalto do que nós tínhamos no Velho Oeste. Lembrando, na época existiam as leis que existem até hoje. Claro que no Brasil não é tão respeitadas as leis, né? Mas vamos lá. Mas na época eles tentavam respeitar. Outro fato importantíssimo também, nós vamos ter a corrida do ouro na Califórnia. Isso fez com que várias pessoas migrassem também para a região da Califórnia. Enriquecendo, outros vão ganhar alguma coisinha, vão empobrecer, algo normal, né, do ser humano, né? Além disso também, essa ida para a Califórnia fez com que também houvesse um incentivo na produção de ferrovias. Então a partir desse momento aí da década de 50, de 60, do século 19, nós vamos ter a expansão da ferrovia, que isso representava progresso. Naquela época era progresso. Ter malhas ferroviárias que queria dizer o quê? Progresso.
Exatamente, a linha chegava lá, aí tu podia o quê? Escoar sua produção agrícola e comprar produtos da cidade. Então tu via sempre para as pequenas localidades onde que o ponto principal era a estação de trem onde ocorria a maior parte do comércio. Então, os trens eram extremamente importantes nesse expansionismo. As pequenas comunidades que se instalavam antes, elas torciam, faziam propaganda, tipo assim, atraíam que a linha férrea passasse na comunidade delas. E qualquer filme de Velho Oeste, se não tiver uma perseguição do trem pagador, alguém perseguindo o trem ou alguém que está no trilho do trem para ser atropelado, não é filme de Velho Oeste. Isso é verdade, né? Claro que no Velho Oeste também existiam aqueles saloons, né, como vocês podem ver, mas não daquele estilo. Eles tentavam fazer o que? Eles tentavam angariar pessoas, né, para irem lá. Então, muitos lugares eles serviam almoço gratuito, eles serviam uísque, que era de pior qualidade. Não pensem que era algo maravilhoso o uísque, era assim de pior qualidade. E claro, a vida no Velho Oeste não era caríssimo. Então, as pessoas elas viviam de uma forma bem diferente. Os cowboys também, que nós podemos ver nos filmes, que eram brancos, bonitos, lindos, com aqueles dentes brancos, não, gente, eram mulatos. Eram pessoas negras. Esses eram os cowboys verdadeiros que vão surgir nos Estados Unidos. Outro ponto importante, e isso é bem curioso, é a questão de marcar o gado. Sim, que é normal. Muitos historiadores dizem que é aí que nós vamos ter o surgimento dos rodeios, que a galera se reunia para ver os caras marcar gado. Algo bem ridículo até, né, podemos dizer. Ficariam lá, tomar uísque e ver o pessoal marcando o gado. Então, muitos dizem que é aí que nós vamos ter o surgimento dos rodeios, né, porque as pessoas se encontravam desta forma. E tanto é que do gado está falando que um dos principais, os mais famosos bandidos do Velho Oeste, que era Billy the Kid, na verdade era um ladrão de gados. Ele disse que matou mais de 20 pessoas, mas não tem muito bem isso documentado. Mas ele roubava gado e mudava as tatuagens dos gados, as marcas, para dizer que era dele, e isso ele fazia, isso dá para confirmar. Isso. Outro também importantíssimo é Jesse James, né? Esse cara aí que foi um dos principais bandidos, né, da história do Velho Oeste. Ele também tem aí um pouco da história aumentada, né? Como é normal, né? Naquela época não se tem tantos relatos. Fotos também não se tem tanto, mas eles aumentavam bastante. Sim, também tem aquele famoso Wild Earp, que era o xerifão lá que mandava a ordem em Thompson. Então, figuras lendárias foram criadas. Tanto é que teve um cara que foi muito famoso, que foi o Buffalo Bill, que ele fazia um show circense para contar como eram as coisas no Velho Oeste. E aí que também vem a questão do aumento, né, dentro desse show aí do Buffalo Bill. Esse cara ganhou muito dinheiro. Basicamente ele ganhou muito dinheiro, porque ele viveu o Oeste. E também ele ajudou a vender o Velho Oeste, né? Como hoje nós imaginamos aquelas cidades empoeiradas, aquelas cidades onde as pessoas iam para cá, para lá, quando chovia alagava, né? Lamaçal e outras questões lá. Calma, gente, não era bem assim, né? E já que nós falamos tanto em Velho Oeste, aí um pouco da cidade, toda essa questão aí, nós vamos falar um pouquinho sobre filmes. Filmes que fizeram com que o imaginário das pessoas aumentasse ainda mais, né? Vamos pegar exemplos simples aqui, ó. Era Uma Vez no Oeste, é um filme muito bom, que trabalha a questão da ferrovia, mas além disso também trabalha a questão do quê? Da violência, né? Outro filme interessantíssimo também é Três Homens em Conflitos, que nada mais é do que aquela musiquinha lá, a trilogia dos dólares, onde nós vamos ter por um punhado de dólares, por qual que é o outro? Dólares, o dólar furado, alguma coisa de dólar e os Três Homens em Conflitos, que é um dos principais filmes da nossa história aí de Velho Oeste, né? Onde também vem a questão do imaginário, aquelas cidades, explosão, tiroteio, toda essa questão aí. E tem uma coisa bem interessante aqui, também tem os Western Spaghetti, por causa que muitos desses filmes foram italianos que foram gravar para contar a sua versão de Velho Oeste. Pega, por exemplo, os Django, por exemplo, era um ator italiano representando e tudo falado em italiano. Só para vocês verem como é que foi a construção do cinema. Pega, tem outros filmes excelentes que podem procurar. Meu Ódio Será Tua Herança. E é claro, o melhor filme de Velho Oeste possível e imaginável. Pois é. De Volta para o Futuro 3. Não existe filme melhor que De Volta para o Futuro 3. Vocês veem certas características que nós encontramos hoje muito nisso. Se vocês forem ver o Martin McFly, ele é nada mais nada menos lá, ele faz o Clint Eastwood. E aquela cena do tiroteio com o Bill? 5 Bill antigo, Bife. Isso aí, que ele tem uma porta
de um fogão lá, nada mais é do que uma cena da trilogia dos dólares, que ele viu no De Volta para o Futuro 2, na época, no momento em que ele volta de 2015 para 1985, onde o Biff tá lá sentado, tá lá na banheira com duas mulheres, e ele vê essa cena na TV. Então vocês podem assistir De Volta para o Futuro 3 e vocês vão perceber várias características do qual vocês vão ver também nos filmes de Velho Oeste. Outros filmes mais, Quem Matou o Facínora, Bravura Indômita. Então vocês encontram vários filmes onde trabalha bem essa questão mitológica, aquele imaginário do Velho Oeste. Mas volto a repetir, queridos, não acreditem no cinema. O cinema quer dinheiro, o cinema quer faturar. Então eles fazem algo assim para chamar a atenção de vocês. E esses filmes são desta forma. Se nós formos ver, o Velho Oeste era algo bem diferente. Exatamente. O que era? Produção agrícola, mineração, matar um monte de índio e conquistar a terra e ocupar o território para dizer que é os Estados Unidos. E no final de contas, os Estados Unidos virou aquela potência que é de costa oeste a leste. Que é isso? Atlântico-Pacífico. Tudo juntinho, tudo legal, e se tornou o país que é hoje. Esse expansionismo e esse mitológico que eles passam aí. Lembre-se, até hoje o americano ele pensa que ele é o cowboy, ele é o xerife, todo vestido de branco, representando o bem, e qualquer vilão vestido de preto. Mas comemos, Velho Oeste, todo de branco, andando numa região agrícola, não me parece uma ideia boa. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês puderam ver aí um pouco da história dos Estados Unidos e um pouco do Velho Oeste. Espero que vocês possam curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, porque é importante para todos, ok? Aguardamos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fala galera, tudo certo? Meu nome é Heriberto. Meu nome é Júlio. E foi em Tombstone, que era 5 caras contra 6 de algum lado. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona.